Olá, muito boa noite! Plena Parte Live, o seu programa semanal voltado para o autoconhecimento, para o planejamento estratégico, para a gestão das emoções. Aqui estamos nós, mais uma vez, trazendo para você conhecimento da filosofia, da administração, da espiritualidade, da neurociência, da psicologia positiva. Essa é a Plena Parte, a sua escola de felicidade, cujo objetivo é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho, o seu propósito, mais felicidade nas suas vidas. Esse é o caminho que nós estamos trilhando. Eu, Acácio Carvalho, estou aqui junto com você para que nós possamos estudar assuntos relacionados com o bem-estar, com qualidade de vida, com felicidade. E hoje o nosso tema é o pensamento proativo. O que é que um pensamento proativo pode originar, pode trazer como consequência a proatividade nas nossas vidas? A gente sabe que o mundo do trabalho hoje, o mundo corporativo, exige que nós tenhamos atitudes proativas. Não importa se você é um profissional liberal, se você é um advogado, um médico, um odontólogo, ou se você é empregado da iniciativa privada ou do serviço público, ou ainda se você é um empreendedor, um empresário, mas o mundo exige que nós tenhamos proatividade. E então, como é que nós somos proativos? Como é que nós seremos proativos? O que é proatividade? Como a proatividade se processa? Como nós podemos melhorar a nossa atitude proativa? Esse é o objetivo do nosso estudo hoje. Estudar um pouco mais sobre atitude proativa. E aí nós vamos iniciar rapidamente para as nossas apresentações. Vamos lá, Davi. Vou subir rapidinho aqui, tá certo? E tem duas coisas principais que nós temos que estudar antes de entrarmos propriamente dito na questão da proatividade. Uma delas nós chamamos de ciclo de maturidade ou contínuo de maturidade do ser humano. Como é que se processa a evolução, a maturidade do ser humano? A outra é como é que nós podemos criar hábitos eficazes. Mas vamos ficar aqui no ciclo da maturidade. Vejam, todos nós, seres humanos, nós somos a espécie dominante em termos animais do planeta, a civilização hoje dominante. Entretanto, nós somos um dos animais mais frágeis que existe. O homem é extremamente dependente. Ao nascermos, nós não conseguimos a nossa independência. Nós somos dependentes. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós vivemos o paradigma de você, o paradigma do outro. Nós dependemos do outro para o nosso crescimento e para a nossa sobrevivência. Esse é o primeiro momento da maturidade. Acontece que nós vamos evoluindo, aprendendo, crescendo e nós passamos da dependência para a independência. Daqui. Nós saímos do paradigma do você, ou seja, você precisa da ajuda e da aprovação do outro, para o paradigma do eu, que é o paradigma da independência. O paradigma do eu, ele diz o seguinte: você consegue obter o que deseja por meio do seu próprio esforço. Então, esse é o avanço que nós conseguimos à medida que nós vamos amadurecendo fisicamente, mentalmente, emocionalmente, intelectualmente, até financeiramente. Nós passamos da dependência para a independência. Imagine quando você era criança, tá certo? Você dependia de tudo. Você dependia primeiro para se alimentar, você dependia depois para você ser educado, você dependia para você conhecer as coisas, e você dependia financeiramente, e paulatinamente você vai deixando de ser dependente para se tornar independente. Muitas pessoas param aí. Eu mesmo, outro dia, estava refletindo, conversando com minhas filhas.
e dizendo para elas, eu quero, elas têm 5 anos, eu quero que vocês sejam mulheres independentes. E na verdade, o que a gente está criando ao dizer isso, nós estamos formulando um conceito incompleto. É importante que elas sejam independentes, mas não apenas independentes. É preciso que a independência seja um passo para um terceiro movimento, para um terceiro paradigma. E o paradigma final do ciclo de maturidade é o paradigma da interdependência, que não é mais o paradigma de você, nem o paradigma do eu, mas sim o paradigma do nós. Interessante que o universo é interdependente. Se nós olharmos a natureza, as espécies animais, a biosfera, os ecossistemas, se nós olharmos as galáxias, as estrelas, se nós olharmos o macrocosmo e o microcosmo, nós vamos ver que o universo é interdependente. Nós já dissemos aqui várias vezes, o homem não é apenas o homem, mas sim o homem e suas circunstâncias. Nós somos seres sociais, com dimensões múltiplas e existenciais, e nós dependemos do outro. É como se o universo dissesse para a gente, olha, você precisa do outro, daquele que está do seu lado. É quando você combina seus próprios esforços com os esforços dos outros para obter melhores resultados. Então, para entender a proatividade, para entender como é que a gente pode ter mais sucesso enquanto um profissional, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, primeiro é preciso entender o ciclo de maturidade, o contínuo de maturidade. Eu vou passar a mudar o meu discurso com as minhas filhas, né? Eu vou dizer, filhas, eu quero trabalhar com vocês, eu quero educar com vocês, para que vocês sejam mulheres interdependentes, para que vocês passem pela independência e vocês compreendam cada vez mais que vocês dependem uns dos outros. Vocês podem trabalhar conjuntamente para ter melhores resultados na sua vida. Esse é o ciclo de maturidade. E é preciso, para ser interdependente, é preciso que a pessoa primeiro seja independente. E para ser independente é preciso que a pessoa seja primeiro dependente. Então isso é um contínuo, isso é um ciclo, isso é um processo que vai se desenvolvendo. Agora, depois que você amadurece intelectualmente, mentalmente, socialmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, você começa a cultivar hábitos. E aí, como é que nós podemos cultivar hábitos eficazes? Como é que nós podemos ter os princípios interiorizados e nós criarmos padrões de comportamento? Porque a proatividade é um hábito. E como é que nós vamos desenvolver esse hábito? É preciso que a gente entenda que um hábito depende de 3 elementos fundamentais. Vamos ver que elementos são esses. O primeiro deles é o conhecimento. O segundo, a habilidade. E o terceiro é o desejo. Conhecimento, habilidade e desejo. Ora, o que é o conhecimento? O conhecimento é quando a gente sabe o que fazer, sabe por que fazer. Esse é o primeiro momento da criação de um hábito eficaz. É você ter o conhecimento. Agora, muitas vezes você tem o conhecimento, mas você não tem a habilidade ainda. A habilidade é como fazer. Imagine que primeiro a gente tem o conhecimento e depois a gente tem a habilidade. Pense numa criança que está aprendendo a escovar os dentes, certo? Então, primeiro ela é dependente. Lembra do ciclo da maturidade? Pronto, ela é dependente. Ela depende de você para ir lá, escovar, corrigir, enfim. E aí ela vai saber o que é escovar os dentes.
pouco a pouco ela vai treinar para escovar os dentes. Então ela está treinando o quê? A habilidade. Primeiro é o conhecimento. O que fazer? Por que fazer? Eu estou lembrando aqui das minhas filhas hoje, tá certo? Meus filhos não. Meus filhos, eles já estão rapazes, tá certo? Então já passaram por esse momento, né? Mas as meninas não, as meninas estão nessa fase, né? Estão na fase, olha, é importante escovar os dentes depois das refeições, porque tem o bichinho, tá certo? E aí, senão seus dentes vão ficar estragados. Ou seja, elas estão aprendendo o conhecimento. O que fazer e por que fazer. Elas já passaram pela fase da habilidade. 5 anos, então elas já escovam os dentes. Então escovam lá e tal. Nós estamos na fase agora de corrigir, Diego. A gente chega para a Lívia e para a Marina e diz, ó meninas, papai vai corrigir, tá? Ô Clara, Clara é muito mais severa do que eu. Nossa Senhora. Se as meninas comerem e não escovarem os dentes depois e por acaso eu estiver cuidando delas, olha, sai de baixo. Clara puxa minha orelha. Mas tudo bem. Então elas estão na fase da habilidade, que é como fazer, como escovar os dentes. Agora vai ter um terceiro momento que o homem maduro, a mulher madura, nós, seres humanos já adultos, nós passamos, que é a fase do desejo, que aí o desejo é querer fazer. E esse não tem mais o que ensinar, não tem mais o que explicar, nem tem mais o que treinar a habilidade. Nem é mais conhecimento, nem é mais habilidade. Esse é vontade, desejo, é querer fazer, tá certo? Bom, quando nós temos o conhecimento, a habilidade e o desejo, nós aí criamos o hábito. O hábito é a união do conhecimento, da habilidade e do desejo. Então, proatividade é um hábito. E é um hábito interessante, porque nós, todos nós, eu, vocês, tá certo? Nós fomos criados proativos. Nós somos proativos. Nós, enquanto crianças, nós éramos extremamente proativos. Então, a proatividade é um hábito. Acontece que ao longo da vida, como nós ainda, enquanto pequenos, não desenvolvemos a maturidade ainda para poder perceber, criar o hábito a partir do desenvolvimento da maturidade, muitas vezes a gente deixa de ser proativo. Deixa de ser proativo. E a gente passa a ser reativo. Porque ainda a gente não exercitou a proatividade. E o que é basicamente a proatividade? Imagine isso aqui. Eu vou ler para vocês. Ter uma atitude proativa significa usar de liberdade, iniciativa e responsabilidade. Então, no fundo, a proatividade é a união de 3 coisas. Liberdade, iniciativa e responsabilidade. E isso só acontece quando a pessoa percorre o ciclo de maturidade, aquele primeiro ciclo, dependência, independência e interdependência, e quando ela resolve criar hábitos eficazes a partir do conhecimento, da habilidade e do desejo. Então vejam, são modelos que são utilizados para que nós sejamos proativos. Como a proatividade vai sendo construída. Então a proatividade depende da liberdade. A proatividade depende da iniciativa. E a proatividade depende da responsabilidade. Você tem que unir, Davi, esses 3 elementos. Liberdade, iniciativa e responsabilidade. Isso é ter uma atitude proativa. Uma coisa interessante lendo o livro, não precisa tirar não, Davi, eu vou pegar aqui, tá? Eu vou voltar. Esse livro é um livro muito interessante. Esse livro é um consultor e um administrador. Ele é doutor em Brighton, acho que foi a universidade americana dele, se não me engano. Stephen Covey. E esse livro é um livro antigo, tá certo? Eu ia dizer velho.
Mas velho é aquilo que não se aproveita mais. Antigo não, é aquilo que tem idade, que tem tempo. Então, esse livro, apesar de antigo, tá certo? Ele tem coisas que são fantásticas. Esse Stephen Covey, ele foi o primeiro cara do campo da administração que, o primeiro não, mas um dos primeiros que começou a trazer os ensinamentos da administração para a criação de virtudes e o desenvolvimento de atitudes positivas nas pessoas, nos administradores, nas organizações. E esse livro, ele se tornou muito conhecido por esse livro é de 1989, vejam, é um livro do século passado. Isso em administração é uma coisa velha, tá certo? Mas não é velho, é antigo. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E uma pessoa que estudou a proatividade, que é uma referência da Plena Parte, é o médico, o psiquiatra Viktor Frankl. A gente já falou dele aqui algumas vezes. Ele é o criador da logoterapia, que é a terapia através do sentido da vida. E ele foi prisioneiro de Auschwitz, como a gente já disse, e Viktor Frankl, ele sobreviveu por 3 anos ao terror do Holocausto, porque ele era judeu, então ele foi vítima do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que ele fez foi estudar a questão do determinismo e da liberdade. Olha, imagine, Viktor Frankl perdeu os filhos, os pais, toda a família no terror do Holocausto. Foi submetido às mais severas humilhações que um homem pode ser submetido. Ele só não perdeu uma irmã. O único parente vivo de Viktor Frankl foi uma irmã que escapou ao terror do Holocausto, assim como ele. E ele, conta Stephen Covey em determinada parte do livro, ele estava no momento em que ele estava nu, em Auschwitz, né, um frio terrível, tá certo, naquela região da Europa, lá no campo de concentração, submetido a uma humilhação severa pelos guardas do campo de concentração, e ele resolveu, naquele momento, que a vida dele não seria determinada por uma terceira pessoa. Não. Ele resolveu que ele iria gozar de liberdade. É o que ele chama do último refúgio da liberdade, que era na sua mente, na sua consciência, na sua autoconsciência. Lá dentro, lá no seu íntimo, lá no âmago do seu ser, ele seria livre. Ele decidiu que seria livre, que ele estaria livre das amarras, dos grilhões do determinismo, de outro ser humano que oprimia, que humilhava. E lá na consciência dele, dentro de si, ele resolveu que ele iria gozar da liberdade. E ele se via, ele voava e se imaginava no futuro. Se imaginava diante de uma plateia, um ambiente confortável, iluminado. Ele falando sobre a psicologia do campo de concentração, falando do sentido da vida e procurando influenciar com as suas virtudes, com os seus valores, pessoas, centenas, milhares, e ele concretizou esse sonho. A gente já disse aqui que ele traçou 3 objetivos para a vida dele: sobreviver, aprender alguma coisa e ajudar pessoas. E ele conseguiu isso por 3 anos, até efetivamente ele ser liberto, o campo de concentração ele ser liberto do jugo alemão, e realmente ele poder seguir a sua carreira de sucesso, que foi a carreira de psiquiatra, tá certo? E que o fundador da logoterapia, e que ajudou milhões de pessoas e continua ajudando hoje milhões de pessoas para descobrirem o sentido da vida. Viktor Frankl é uma referência para a Plena Parte. Sempre que a gente pode, a gente estuda os escritos de Viktor Frankl. Ele foi um precursor dos estudos mais recentes
da psicologia positiva, da neurociência, dos avanços, né, que a Plena Pati vem estudando junto com você que está aí. Então vejam bem, liberdade, para ter proatividade é necessário que a gente tenha liberdade. E vocês viram que a liberdade pode ser a liberdade no grau mais extremo e mais desfavorável que o homem pode ter. Imagine um homem preso, submetido à humilhação do campo de concentração, mas ele era livre no seu pensamento. Vejam que exemplo para cada um de nós. Que exemplo para a gente, Davi, para mim, para você, né? Que exemplo para você que está aí do outro lado. O que é liberdade? O que pode ser a liberdade? Você é uma pessoa livre? Pense hoje. Ou você está preso? Está preso ao passado? Está preso aos limites do presente? Ou será que você pode ser uma pessoa livre? Tem que ter iniciativa, que é você fazer. Você tomar a decisão de fazer, de realizar algo. E você tem que ter responsabilidade. Bom, vamos avançar no conceito de proatividade. Imagine que todos nós que aqui estamos, nós temos um círculo, uma zona chamada de preocupação. A gente se preocupa com um monte de coisas. A gente se preocupa com as contas a pagar, a gente se preocupa com a poluição do mundo, a gente se preocupa com a educação dos filhos, a gente se preocupa com a crise econômica brasileira, mundial. Tem uma série de preocupações que a gente tem. Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma série de preocupações, ou uma zona de preocupação, ou um círculo de preocupação, a gente tem uma zona que a gente chama de influência. Tem coisas que você pode efetivamente influenciar. É possível que eu, que você, nós não tenhamos condições de influenciar, por exemplo, na crise econômica. É muito difícil influenciar nisso aqui, da nossa esfera de atuação. Mas tem coisas que você pode influenciar. Você pode influenciar na educação dos seus filhos. Você pode influenciar no exemplo para seus colegas. Você pode influenciar nas pessoas que convivem com você. Então você tem um círculo, uma zona de preocupação e você tem uma zona de influência, onde você influencia diretamente ou indiretamente um grupo de pessoas, uma comunidade, um conjunto de pessoas. E você tem um terceiro ciclo, menor do que o ciclo de influência, que é o ciclo de controle, onde você depende, ou melhor, onde você pode controlar diretamente algumas coisas. Então tem coisas que você pode controlar. A sua liberdade de pensamento, por exemplo, ela está na sua zona de controle. Aquela decisão que Viktor Frankl tomou de ser livre, apesar de preso no campo de concentração, mas que a sua consciência era livre, estava na zona de controle dele. Foi uma decisão dele, íntima, da consciência dele. O que é que acontece com as pessoas proativas e as pessoas reativas? A gente já viu que nós nascemos proativos, mas que o desenvolvimento do nosso ciclo de maturidade, se ele não é completo, a gente pode tornar-se uma pessoa reativa. E uma pessoa reativa é aquela que acredita que as coisas estão determinadas, que ela não pode fazer nada para mudar. Essa é uma pessoa reativa. E onde é que está a atuação? Onde é que está o foco da pessoa reativa? Normalmente o foco da pessoa reativa está na zona de preocupação. Porque essa pessoa, a pessoa reativa, ela não avançou no ciclo de maturidade. Ela não passou da dependência para a independência e da independência para a interdependência. Ela ficou na dependência. O paradigma dela é o paradigma do você. Ou seja, ela atribui a responsabilidade das coisas ao outro. Então, tudo depende do outro. Então, a crise depende do governo, depende do presidente, depende do ministro, depende do mundo, depende do dólar, depende da bolsa. E ele tem toda a sua preocupação na zona de preocupação. A pessoa proativa tem outra postura, tem outro foco.
A pessoa proativa, ela tem o seu foco na zona de influência e, obviamente, na zona de controle. Ou seja, a pessoa proativa vai olhar para a crise econômica, vai olhar para uma situação difícil, vai olhar para uma dificuldade, e olha que a gente não faltam exemplos de dificuldades, né? A gente já falou aqui, por exemplo, de doenças crônicas, não é verdade? Exemplos e mais exemplos de pessoas que superam a si próprio e que são admiradas por nós. Tem nada mais inspirador, tem nada que nos inspira mais do que uma vitória de uma pessoa, de um exemplo. Pois bem, a pessoa proativa, o que é que ela vai dizer? A gente está falando da crise econômica, né? Então ela vai dizer o seguinte: bom, tá a crise econômica. O que é que eu posso fazer? Eu posso me reinventar. Eu posso mudar meu campo de atuação. Eu posso me preparar melhor. Eu posso aumentar o meu network. Eu posso aumentar o meu... Eu posso fazer um curso de especialização, de aperfeiçoamento. Eu posso melhorar o desempenho da minha empresa. Eu posso reduzir custos. Enfim, a pessoa aproveita aquelas circunstâncias aparentemente desfavoráveis e ela cresce naquelas circunstâncias desfavoráveis. Automaticamente, o círculo de influência dessa pessoa aumenta. Então, não é que ela esqueça o que está acontecendo, que ela deixe de lado a preocupação com o governo, com o ministro, com o presidente, com o que seja. Não, mas ela aumenta o círculo de influência dela. Ou seja, ela cresce, porque ela é uma pessoa que resolveu usar liberdade, iniciativa e responsabilidade. E ela agiu, ela saiu da inércia, ela saiu da postura passiva ou reativa para a postura ativa, para a proatividade. Tem um exemplo que é citado muito em todo o livro da administração, e é um exemplo milenar da tradição japonesa, da civilização oriental, que é o ideograma, aqueles desenhozinhos. O ideograma japonês de crise é o mesmo ideograma de oportunidade. Ou seja, crise é igual a oportunidade. A história, os casos de administração, a história da humanidade vem nos mostrar que é justamente nos momentos de crise que nós crescemos. É como se o universo dissesse: olha, está aí a dificuldade, está aí o problema diante de você. O que você vai fazer para resolver o problema? Como você vai se fortalecer para superar esse problema? Isso é o que a proatividade nos convida a fazer. E a proatividade é um hábito. Basta que a gente exercite. Até mesmo na linguagem. Até mesmo na linguagem. Vejam que coisa interessante. Existe uma linguagem reativa e existe uma linguagem proativa. Quantos de nós, eu mesmo, não sei você, Davi, se você já pensou assim, mas olha, aí você pegou e disse assim: não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Veja que frase forte. É uma linguagem reativa. Olha como é diferente a linguagem proativa. Em vez de não há nada que eu possa fazer, vamos procurar alternativas? Será que não existe, Diego, alternativas? Então, em vez de não há nada que eu possa fazer, vamos procurar alternativas. Vamos ver uma outra aqui. Eu sou assim e pronto. Eu sou assim e pronto. Né? Que coisa mais triste, né? Eu sou assim e pronto. Eu posso tomar outra atitude. Na verdade, a gente não pode tomar outra atitude. Então, ou, por exemplo, se eu soubesse. Essa eu já disse muito. Se eu soubesse, né? Em vez de se eu soubesse, eu vou fazer. Se eu soubesse, não, eu vou fazer. Tudo depende, gente, de atitude. Então, proatividade é você saber fazer, tá certo? Você ter conhecimento, você ter habilidade, você ter desejo. Se você unir isso tudo e você treinar
e você desenvolver isso, você vai ser cada vez mais proativo. O interessante disso tudo, o que eu amo, sabe, nesses estudos que a gente faz da Plena Pátria, é o seguinte, é que a neurociência, ou seja, dos anos 2000 principalmente, do terceiro milênio para cá, a ciência do cérebro, a psicologia positiva, elas vêm mostrar coisas que a espiritualidade nos diz há milênios, que a filosofia repete para a gente há mais de 3.000 anos. E essas coisas estão mais atuais do que nunca. A moeda definitiva não é poder, não é influência, não é dinheiro. A moeda definitiva é felicidade. Felicidade é a diferença, diz Cortella, entre expectativa e realidade. Nós todos podemos ser felizes. A neurociência nos diz, olha, todos os dias milhares de neurônios são criados. Antigamente, e aí, quando eu era da tua idade, tá? Dizia o seguinte, o cérebro já nasce com a quantidade X de neurônios. Tinha um número, não lembro quanto era, se era 70, 50 bilhões, eu não sei quantos neurônios tinha, mas tinha assim, o neurônio é a única célula que não se reproduz e tal. Está completamente ultrapassado. Todos os dias nascem milhares de células novas, células nervosas, novos neurônios que são incorporados ao cérebro trino, ao sistema reptiliano, ao sistema límbico, ao nosso neocórtex. Todos os dias a natureza nos diz o seguinte, é hora de renovação. Você pode mudar, você pode transformar. A neurogênese nos diz isso, a neuroplasticidade nos diz isso. Então, no fundo, gente, proatividade é atitude, proatividade é hábito. E é isso que nós queremos. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para as pessoas que eu amo, é isso que eu quero para você. Sejamos proativos, desenvolvamos as nossas habilidades, há técnicas que podem nos conduzir cada vez mais no caminho de hábitos eficazes, no caminho da proatividade, no caminho da felicidade. Esta que está aqui é a Plena Pátria, a tua escola de felicidade, a minha escola de felicidade. Um beijo grande no coração e estamos juntos na próxima semana, sem dúvida nenhuma, aqui na Plena Pátria Live. Um beijo grande.